Olá, nesse vídeo eu vou continuar falando sobre interrompendo o ciclo negativo e nessa parte, que é a segunda, eu vou falar sobre vulnerabilidade. Se você chegou aqui agora, não está entendendo nada, pausa esse vídeo, salve e assiste mais tarde e começa pelo vídeo Aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano. Esse livro foi escrito originalmente em inglês no primeiro semestre de 2025 e nesse mesmo período foi traduzido para o português e publicado no Brasil. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já me conhece, já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, aqui, falando sobre interromper ciclos negativos, a Julie Menano começa a trazer para a gente sobre vulnerabilidade. E muita gente pode ficar com os cabelos arrepiados ao ouvir essa palavra, mas acho que ouvindo o que a Julie Menano propõe nesse livro, talvez você, como eu, fique mais animado, mais animada para colocar em prática a interrupção do ciclo negativo, o ciclo do casal e começar um novo caminho. Eu, particularmente, fiz um processo de interrupção de ciclo negativo exatamente quando eu estava lendo esse livro, aquelas coisas, né, gente? Coincidência não existe. E foi incrível, foi uma experiência de muito aprendizado para mim. Então, espero que seja para você também. Vamos lá. Então, o que parece ali num primeiro momento esse jeito de, num ciclo negativo, a nossa resposta, a nossa reatividade, a nossa defensividade? Parece que é uma coisa boa, tem um ganho para isso. Porque se não tivesse, gente, a gente não fazia. Né? Se a gente já soubesse desde o início o BO que é isso, como que isso é ruim, a gente não faria. A gente faz porque parece que é bom, porque parece que o que a gente está fazendo vai ajudar o relacionamento, mas não ajuda. E a Julie tem essa bondade de trazer isso aqui para a gente. Né? Então, pode ser que você escuta alguma coisa que a pessoa fala de você e você diz assim, e você? Você acha que você é perfeito? Né? Parece que é uma forma de você estar ali, né, respondendo, se defendendo. Isso até pode parecer bom num curto prazo, mas num longo prazo é um grande problema. O que, de fato, vai construir um ambiente seguro para atender as necessidades de apego, tanto sua quanto da sua parceria amorosa, é a vulnerabilidade. Tá? A Julie Menano traz uma coisa aqui muito interessante, que inclusive ela faz a mesma coisa no podcast dela, que eu estou acompanhando, né? Sobre exatamente esse tema, né? O amor seguro. Ela tem em inglês, se você entende, vai lá, que é um baita conteúdo. Ela pega um casal real e vai gravando as sessões com esse casal sobre como identificar, anatomia do ciclo negativo, como interromper, vai fazendo as intervenções com o casal. E o que ela diz? Ela diz que quando a gente está nessa pegada do ciclo negativo, tem uma esperança, né? Não, se eu falar, a pessoa vai entender. Se eu ficar quieta, e a briga vai acabar, e a gente não vai brigar nunca mais. Né? Essa é uma esperança falsa. E é duro, né? Como é que eu vou sair dessa dinâmica de que eu vou matar a minha esperança, que eu vou perder a minha esperança? A gente não quer isso, certo? E aí, o que ela está pedindo é que a gente abra mão da nossa falsa esperança de rebater as preocupações da outra pessoa, de ficar tentando convencer a outra pessoa, de tentar fazer a outra pessoa ser aquilo que a gente quer no caso, né, gente? Porque é isso. Certo? Então, sim, vai ter um desconforto, mas pensa, é um investimento a médio e longo prazo. E não só nessa relação, na sua vida. E eu
vivi exatamente essa dinâmica. Se você já vem acompanhando os vídeos, eu já falei em alguns vídeos, o meu estilo de apego primário é o estilo de apego evitativo, então eu sou aquela pessoa que tende a se fechar, que não quer incomodar, deixa para lá, não quero falhar, quero performar, quero parecer que olha como eu sou incrível, né? Então, eu vi nitidamente isso acontecer comigo. Eu tenho um exercício sobre quebrar o meu ciclo negativo numa experiência que eu tive, e isso me fez muito bem. Eu comecei a ter uma linguagem muito diferente para falar dos meus sentimentos, das minhas vulnerabilidades, e, como diz a Júlia Menano aqui, pode ser que isso não dê certo no sentido de que o relacionamento vai continuar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não continuou, mas o que ficou do meu aprendizado ficou comigo, e eu tenho muito orgulho de ter conseguido dar passos muito diferentes do que eu vinha dando até agora. Tá certo? Beleza. Então, quando a gente está falando de vulnerabilidade, envolve expor a sua dor emocional por meio de palavras ou comportamentos. Vulnerabilidade não tem a ver com a forma como se fica vulnerável. Isso é diferente para cada pessoa. Tem a ver com encarar seu medo de dor e escolher parar de se esconder, mesmo se arriscando a sofrer rejeição. É isso, Brasil. Dá um friozinho na barriga, né? Dá. Eu sei que dá. Para mim também deu. Continua dando. Mas fica aqui comigo. Segura na minha mão e vamos. E não é porque você se permitiu estar vulnerável que acabará emocionalmente ferida, como foi o meu caso. Mas beleza. É isso. É um aprendizado. A ideia é que fazer essa experiência de ser vulnerável é para você se sentir melhor. E, na maioria dos casos, é isso que vai acontecer. Se você lê o aviso aqui do livro, né, que esse livro não é para relacionamentos tóxicos, para salvar um relacionamento tóxico, uma violência doméstica, maravilha. Se você não está nessa dinâmica, o seu exercício de ser vulnerável vai fazer com que esse relacionamento melhore, ok? E aí você precisa ter disposição para lidar com desconforto, medo de rejeição, certo? Você vai ter que abrir mão de uma pessoa antiga que você era, né? Abrir mão dessa esperança falsa que ela traz, e tudo isso, gente, é muito desafiador, né? Como é que você vai se sentir? E aí é muito legal, eu amo essa parte desse capítulo, porque ela fala uma coisa que é muito verdade, que é assim. Na real, esse medo todo que a gente sente de ser vulnerável é porque tem a ver com o relacionamento da gente com a gente mesmo e com os nossos sentimentos. E aí, olha as perguntinhas que aluga o triplex na cabeça da gente. Como é que você vai se sentir se a outra pessoa te rejeitar depois de você compartilhar coisas mais íntimas? Como é que você vai se sentir se a outra pessoa não der atenção depois do que você disser? Depois que você disser algo de uma maneira mais saudável com a qual ela não está acostumada. Pensa, sei lá, toda estudada, toda trabalhada, entendi meu ciclo negativo, já sei como eu vou interromper e pá, interrompe. E a pessoa não te dá a maior pelota quando você faz aquilo. Meu Deus, o que eu faço com isso? Como você vai se sentir se a outra pessoa ficar brava quando você pediu um tempo em vez de dar seguimento ao ciclo negativo? Especialmente se a outra pessoa for ansiosa. Lembra? A dinâmica dela, ela insiste porque ela acha que se ela não fizer isso, ela está desistindo da esperança dela de resolver. Você consegue suportar esse sentimento sabendo que com o tempo encará-lo vai ajudar seu relacionamento a amadurecer? Gente, é igual guardar dinheiro. Fala a verdade. Né? Qual que é a proposta da gestão financeira? Começa guardando e depois você paga as coisas. Dá um trimelique na gente. Né? Tem um desconforto. É igual ir para a academia. Primeiro você sente o quê? Dor. É horrível, não estou sabendo fazer esse exercício, não estou entendendo. Para depois ter benefício. Aqui é parecido.
Há alguns motivos que pode explicar por que a outra pessoa não responde aos seus vários pedidos. Meu Deus, outro triplex, presta atenção. E aí a Julie Menano alerta, eu não estou desculpando por isso, dizendo, vamos ser empáticos, vamos entender essa pessoa. Não é sobre isso. Mas pensa aqui comigo, segurando a minha mão. Vamos imaginar que essa pessoa da sua parceria amorosa, que não está atendendo aí os seus pedidos, você está começando esse exercício da vulnerabilidade. E vamos interromper essa conversa, vamos dar uma respirada. Olha, eu não quero continuar aqui nessa dinâmica, eu quero fazer diferente. Vamos supor que essa pessoa só tenha conhecido conflito com pessoas gritando, falando alto. Esse é o único jeito dela entender que era uma coisa séria. Quando alguém é gentil, ela pode achar que essa pessoa é trouxa, idiota, lerda, fraca. E aí ela não dá atenção. Então, quando você quer se expressar e está diante de uma pessoa como essa, por exemplo, aí entra aquilo que a Julie Menano fala, né? Que é o tempo do outro, a bagagem do outro. E aí, claro, é o seu exercício de continuidade e da resposta, né? Beleza, fiz isso pela primeira vez, não rolou. Na segunda, como é que a pessoa respondeu? Se a pessoa responde do mesmo jeito em todas as abordagens, talvez você tenha que reavaliar se realmente essa pessoa está como um time com você, né? A Julie Menano traz isso, eu gosto muito. Pensa na relação como um time. O inimigo é o ciclo negativo. E aí, essas duas pessoas estão empenhadas, ainda que cada um no seu próprio tempo, a mudar, a fazer algo diferente? E aí ela vai dizer aqui, beleza, se você está diante de uma pessoa como essa, que acha que o único jeito de levar as coisas a sério é quando você grita, claro que o seu impulso é querer gritar, porque você fez isso no passado, mas já entendeu, é ciclo negativo e quer parar. E agora, se você for ignorada, você vai ter que lidar com os seus sentimentos de impotência, rejeição e indignidade. Você pode ser levada de volta à sua infância, quando precisava escolher ter que subir o tom ou permanecer invisível. Percebe, gente? É muito desafiador isso. A gente não está falando de pouca coisa. Esse trabalho que a Julie Menano, ele é tão potente exatamente porque a gente fica nesse lugar onde, quando eu estou no ciclo negativo, eu estou na minha infância e estou aqui em 2025 também. E aí, quando eu interrompo isso que está aqui acontecendo em 2025, eu volto para essa bagagem da infância, que é, mas eu aprendi isso aqui. Como é que eu faço de outro jeito? E eu vou sentir tudo aquilo que eu senti de novo? Tudo não, mas alguma coisa você vai sentir, sim. Né? E ter que sustentar esse desconforto para fazer uma coisa nova, e aí começar a ver coisas novas. Parece óbvio, só que não. Porque isso leva tempo, né? Como se a gente estivesse construindo uma coisa no escuro. E precisa sustentar esse lugar de que tem uma coisa nova acontecendo ali, apesar de eu ainda não conseguir vir a materialidade disso, certo? Para tratar o problema real, uma conversa mais profunda é necessária. E isso não vai ser confortável. Fazer coisas que não são confortáveis, mesmo que por um bem maior, exige uma disposição para a vulnerabilidade. Então, vamos lá. Pensa no momento, durante o ciclo negativo, em que você fez ou disse algo que não ajudou em nada a relação. Número 1. Mesmo que inconscientemente, o que você esperava obter fazendo ou dizendo isso? O que nisso que você fez ou disse pareceu seguro no momento? 3. O que você acha que poderia ter feito ou dito que teria sido mais benéfico ao relacionamento? Considerando tudo, o que você poderia ter feito de vulnerável naquele momento? E aí a Julie, de novo, vai trazer exemplos aqui para a gente, porque, claro, a gente está falando de uma coisa muito nova, e aí, meu Deus, como é que eu faço isso? Não faço a menor ideia. Lembra? A primeira parte, a parte anterior, ela trouxe um exercício, trouxe um exemplo de um casal e a proposta de como eles poderiam ter feito diferente. Aqui, de novo, ela traz aqui essas perguntas para você fazer esse exercício
E aí, vamos ao exemplo. Um casal e a pergunta é: perguntei várias vezes qual é o problema e critiquei Tara por estar para baixo, mesmo depois que ela disse que aquilo não tinha nada a ver comigo e que só precisava de um tempo e de espaço. Ó, a Tara já com algum trabalho aí, né? Eu esperava que ela fosse me ouvir e ficar mais animada. O que parece? Poxa, ele está preocupado comigo. Ele está querendo me ajudar. Isso é na cabeça dele. Me senti seguro para continuar insistindo, porque se desistisse ia ficar mal. Presta atenção nisso aqui. Lembra da esperança? Eu tenho que salvar essa pessoa, essa relação, então eu insisto para saber como ela está, porque assim eu demonstro interesse. Certo? O mais vulnerável a fazer seria, eu estou aqui quando você estiver pronto. E dar espaço para Tara, porque às vezes o que todo mundo precisa é de espaço. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra, certo? Outro exemplo. Fiquei brava e disse a ela que já tínhamos conversado a respeito. Então, por que ela não superava aquilo? Pelo amor de Deus, bola para frente. Eu esperava que ela deixasse o assunto para lá. Isso me pareceu seguro, porque eu não queria brigar. Deve ser um evitativo. O mais vulnerável a fazer seria ouvi-la e prometer que conversaríamos depois, quando eu não estivesse distraída. Outro exemplo. É um gatilho para Carol quando o seu companheiro Richard ataca seu caráter quando ele se descontrola, dizendo coisas como: você é o tipo de pessoa que não consegue lidar com a verdade. E aí a Carol se defende dizendo: isso não é verdade. Estou sempre disposta a te ouvir. E assim ela esperança, que irá convencê-lo a ver as situações de uma outra maneira. E quem sabe ele vai parar de dizer essas coisas. Esperança. Isso me parece seguro, porque é uma tentativa de fazer com que os comentários que me magoam cessem. Mas percebo que talvez seja melhor validar os sentimentos, dizendo que é verdade, que no passado nem sempre estive aberta à sua perspectiva e que quero ouvi-lo agora. Só que não terei como continuar a conversa se ele for atacar o meu caráter. Estabelecer limites desperta meus medos de rejeição, mas fazendo isso, mesmo assim, vou me sentir mais empoderada no relacionamento. Para mim, vulnerabilidade é estabelecer um limite em vez de ficar na defensiva. Percebe? Esses exemplos aqui vão mostrando para a gente como cada um é cada um, né, Brasil? Então, se eu conheço a minha bagagem, se eu conheço o meu estilo de apego, se eu conheço o meu ciclo negativo, como é que eu interrompo? E aí, como é que eu mostro a minha vulnerabilidade, né, a interrupção desse ciclo negativo e com o objetivo, com a intenção de fazer um novo caminho. Certo? Me conta aqui nos comentários. Você também fica de cabelos arrepiados quando escuta a palavra seja vulnerável? Me conta aqui como chegou esse conteúdo para você, como é que anda os seus exercícios, que progressos você sente que já teve de fazer diferente. Pensa, não é fazer o relacionamento dar certo, pode ser que a pessoa vá embora igual fez comigo, mas o que você sente dentro de você? Poxa, agora eu estou conseguindo interromper isso aqui que eu sempre fazia. Agora eu comecei a perceber que eu posso experimentar desse jeito e eu experimentei. Traz isso aqui para mim, eu vou gostar de saber, isso pode ajudar as outras pessoas que vão assistir a esse vídeo. Se você ainda não deu like no vídeo, por favor, deixa o seu like, assim o algoritmo entrega para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, isso também ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas e a gente a espalhar a palavra do conhecimento para mais pessoas, né, Brasil? Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo e sexta, às 18 horas. Deixe o seu comentário, compartilhe o seu vídeo com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.